Espírito de Cristo, né? Estou falando para vocês para poder receber mais, entende? Então, esse é o meu motivo pelo qual eu tenho insistido, né? E toda a oportunidade que vocês me dão, eu estou aqui falando para vocês. Percebe? Porque eu quero entrar numa revelação maior, né? Partindo do pressuposto de que o que eu estou falando seja uma revelação. Mas fica sub júdice, né? Ou seja, se alguém tiver na palavra, baseado na palavra, olha, eu busquei aqui na palavra, aquilo que você falou na palavra X, né, que você interpretou como assim, 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 assado, eu estou aqui, orei, e o Espírito me revelou dessa forma, assim, 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 assado, né? Ou então você pode também ser que nem eu estou falando, Ronaldo, eu estou enxergando dessa forma. E aí nós vamos conjecturar em cima disso aí, vamos lá, arrazoar em cima disso aí. Somente um estudioso, e eu acho que alguma coisa tem servido, né? Porque o que eu mais ouço depois que a gente sai do encontro, né? Olha, aconteceu o problema, aconteceu o problema. Né? Lá em Poços de Caldas, toda vez que eu saí, o Jorge depois me falava, Ronaldo, você vem aqui, ateia fogo em todo mundo aqui e vai embora, né? Eu que tenho que apagar os teus incêndios. Né? Então, tem acontecido isso, né, na minha vida, e eu não quero ser um incendiário da vida de ninguém, tá? Mas se de alguma forma o Cristo que nós servimos quiser me usar para colocar fogo em toda forma religiosidade que existir, primeiro na minha vida e depois na vida dos meus irmãos que assim permitirem, eu vou atear fogo mesmo, entende? Porque não vou entrar sozinho. Isso é bem claro. Né? É o corpo multimembrado de Cristo. Alguém quer falar alguma coisa do antigo? Eu só mostrar, falar para você que eu compreendo as suas palavras. Eu vejo que a conversa que está no nosso meio é muito. Eu não vejo muita coisa que está assim, destonado, não, sabe, não. Eu vejo que estamos conseguindo caminhar juntos e compreender uns aos outros. É verdade que aqui e acolá surge alguma palavra ainda e a gente fica, de repente, precisa arrazoar ainda voltado, pegado na lei. Principalmente de mamãe, a irmã Lourdinha, que não foi fácil para o irmão Benedito tentar convencê-lo de muitas coisas. E até hoje, aqui a Clara vem com algumas perguntas que eu até me surpreende também. Peço licença até por ela não estar presente, mas não estou dizendo nada demais, nem criticando nada, só estou apenas colocando que até me surpreende. Digo, a senhora fez essa pergunta, geralmente quando termina as reuniões, não, porque eu tinha dúvidas, mas já conversou com isso tantas vezes, e não era para existir essa dúvida, mas porque ela existe. Então, é o que eu compreendo, assim, diretamente da sua parte, da sua palavra, que você falou agora, são questões assim, que de vez por outra realmente acontece, a gente realmente vê que a gente já está acompanhando uma conversa bem adiante e de alguma forma voltou um pouco e ficou. Mas eu da minha parte, Anselmo, entendo claramente que sim, eu não estou, eu não estou literalmente, ou seja, assim, não, se alguém falar aqui porque a lei de Moisés, eu não quero nem conversa, eu não vou ser tão radical, sabe, Ronaldo? O que eu estou colocando é o seguinte, que para poder eu adentrar nessa nova questão do corpo multimembrado, tendo Cristo como cabeça e recebendo dele, realmente eu não tenho que ter mais nada daquilo lá. Agora, eu preciso entender bem aquela parte lá, realmente fazer essa separação, ter claramente isso. Porque tem muitas coisas que são muito fortes com a palavra. Se foi Deus que determinou, mesmo que tenha sido para um momento, é interessante. Isso vai me ajudar a prosseguir, vai me dar força, né? Vai me dar força para entender claramente que em Cristo agora é algo novo, precisamos avançar e essas coisas estão mostradas na palavra, né? Então, isso é ótimo. Eu concordo com você, claramente. Ter essa mente aberta para avançar. Se ficar preso ainda em alguma coisa lá atrás, isso vai atrapalhar. Concordo com você. Marcelo, me permita aqui, vou pegar aqui, ó, Hebreus 9:15. Não, 8:13.
é muito forte na palavra a questão da separação entre a lei mosaica e a lei de Cristo, tá? Eu preciso insistir com vocês, tá? Me permita. Olha bem, é com muito amor, não estou querendo aparecer pretensioso diante de vocês, mas olha bem, vamos ler junto aqui, todo mundo. Hebreus 8,13. Quando Cristo diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Aqui é claro que está falando da lei mosaica, tá? Vamos lá, mais uma. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa eterna, da eterna herança àqueles que têm sido chamados para a nova aliança. Tá? Hebreus 10:11. Eis, aqui estou eu para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, é muito forte essa situação, entendeu? Então, olha bem, o que eu entendo dessa situação toda? O próprio Cristo está te dizendo bem claro, olha, enquanto você ainda permanecer achando muito importante os acontecimentos do Antigo Testamento, você estará perdendo o que é mais importante, que a palavra fala a respeito de Cristo, a palavra mosaica. Todo no Antigo Testamento fala a respeito de Cristo. Percebe? Agora, você estudar a respeito de Cristo, Anselmo, parabéns, muito bom. Agora, você entrar em Cristo pela nova aliança, pelo novo e vivo caminho, é o que basta para nós. Ou seja, se cumpre em Cristo toda a lei mosaica. Percebe? Sim. E é o que nós precisamos. Já que se cumpriu, né, é a mesma coisa. Ou seja, uma vez o Jorge me perguntou, Ronaldo, você está lá frequentando aquela comunidade em Varginha? Eu falei, estou sim. Né? E você já formou na engenharia, né, e tudo, curso superior, né? Mas eu já, Jorge, você sabe disso. Pois é, mas só me explica uma coisa. Como é que você fica quando você senta de novo no banco do primário? Você, engenheiro formado e tudo mais, né? Ele não precisou de me explicar muita coisa, percebe? Claramente eu já vi, né? Caramba, eu tenho uma revelação em Cristo Jesus muito forte, que não tem nada a ver com a lei mosaica, percebe? E estava lá eu de novo sentado no banco da igreja escutando Moisés novamente. Agora aqui dentro eu estou falando para vocês o seguinte, nós temos que tirar Moisés do nosso coração. Está escrito lá bem claro, o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Agora, está escrito lá bem claro, a morte reinou no passado, olha bem, desde Adão até Moisés. Ele não está falando aqui sobre Moisés, o ser humano Moisés. Ele está falando, a morte reinou desde o primeiro pecado até a lei que condena o pecador. Porque a lei mosaica só traz duas coisas. A consciência de que você pecou, a consciência do juízo e o estabelecimento da morte naquele ser pecador. Né? Aí vem o Espírito Santo no Novo Testamento trazendo também a consciência do pecado, do juízo e da vida. Por que, então, eu tenho que estudar consciência do pecado, do juízo e morte? Se eu posso adentrar na consciência do pecado, do que eu sou pecador, de que eu estou sujeito ao juízo e que em Cristo Jesus eu tenho vida. Eu quero viver isso, entendeu? Agora eu preciso viver isso com vocês, não tem outra forma, gente. Se o corpo de Cristo multimembrado não tiver essa consciência viva em Cristo Jesus, não vai adiantar nada. O avião vai parar lá no ar, nós vamos cair, porque a lei mosaica vai prevalecer na gente, entendeu? Nós temos que sobrepujar a lei mosaica a todo instante. É a única forma de nós podermos voar em Cristo Jesus. Não tem outra forma, gente. Então, nós temos que estar constantemente nos declarando para nós. Olha, eu sei
que a lei mosaica está sobre mim, mas eu tenho a lei maior, que é Cristo em mim. Então, a lei das pressões dinâmicas está a meu favor. A lei da cobertura de Cristo Jesus está sobre a minha vida. Eu estou voando, eu estou em Cristo sobrepujando a lei da gravidade. Eu estou em Cristo crendo claramente que se cumpriu em Cristo Jesus toda a lei mosaica. Então, eu não tenho mais que me assentar na cadeirinha do primário espiritual para poder entrar. Se eu já estou experimentando, né, a lei maior, que é justamente a lei de Cristo, da vida de Cristo Jesus em nós. Percebe? Só que tem alguns impeditivos que eu não consegui ainda entrar como ser vitorioso. Percebe? Agora, toda vez que alguém fala de vitória lá na Bíblia, de vencedor, está falando de alguns termos, né? E olha bem, o último inimigo a ser vencido é a morte. E quem é como é que fala? O instrumento que gera a morte na pessoa? É o pecado. Percebe? Então, se alguém morrer de nós, significa que nós não conseguimos ainda sobrepujar a lei da gravidade, ou a lei mosaica, se vocês quiserem. Entendeu? Eu tenho que entrar junto com vocês numa outra perspectiva. Eu tenho que viver essa vida aqui intensamente, sem medo algum da morte, com a convicção de que o Pai, o Deus, o Cristo que eu sirvo, pode me livrar do aguilhão da morte. Porque já levou o pecado meu. Ele já aniquilou o meu pecado. Entendeu? Eu tenho que viver com essa perspectiva. Mas eu ainda vejo alguma coisa ainda trabalhando nas minhas entranhas, no meu ser, nos meus nervos, nas minhas artérias e células, entende? E eu vejo claramente que nada mais é do que o quê? O meu pecado ainda borbulhando no meu íntimo. Mas caramba, Ronaldo, você está falando tanto tempo, há tanto tempo. Pois é, meus irmãos, estou falando há tanto tempo. E eu preciso de ajuda para nós andarmos em novidade de vida, em Cristo Jesus, na plenitude da manifestação do seu corpo multimembrado, para que nós, a princípio, vençamos a morte. Tá certo? Agora, o vencedor, olha bem, é que eu quero estudar hoje com vocês. E nós já perdemos 40 minutos aqui falando ainda de outras coisas para trás. Nós não entramos ainda na questão do vencedor, percebe? De novo, isso nada mais é do que o quê? Uma lembrança. Olha bem, Ronaldo, você tem aqui a lei da gravidade que está te pegando. Olha bem, você pode cair. Você está querendo levantar voo, você já levantou voo, né? Você está falando que já levantou voo. Eu estou que nem o 14 bis, tá? Ele deu alguns pulos, entendeu? O avião de Santos Dumont lá, ele não voou, ele pulou. Ele deu um pulo de 300 metros, outro pulo de 600 metros, entendeu? E não voou direito. O avião dos irmãos Wright voou. Fez curva, aconteceu, não sei o que, né? Mas eu tô que nem o 14 bis. Eu estou dando alguns pulos muito gostosos junto com vocês, entendeu? Mas eu quero voar, gente. Eu quero voar. Eu quero que realmente as coisas aconteçam na minha vida de uma maneira que eu ainda não experimentei. Porque eu ainda não vi. Porque eu ainda não escutei. Moisés eu estou vendo todo dia. Moisés eu escuto onde eu quiser. Né? Agora está escrito bem claro lá, toda vez que se lê, todo sábado se lê acerca de Moisés. Né? Por que não entende? Porque o véu está colocado diante deles, no rosto deles. Percebe? E nós temos o rosto nosso desvendado em Cristo Jesus, nós temos crido nessa forma. Entendeu? É por isso que nós estamos dando esses pulos, esses voos, esses saltos. Né? Nós temos conseguido vencer a lei da gravidade quando a gente aterriza de novo. Tá? Eu quero, junto com vocês, tomar uma performance em Cristo que eu ainda não experimentei. Que os meus olhos viram Moisés, os meus ouvidos ouviram Moisés. E passou no coração meu, né, escolher e estudar isso. Porque eu vi e ouvi. Entendeu?
Eu não quero mais nem ouvir, nem ver, nem ouvir acerca de Moisés. Eu quero a promessa de Cristo. O que os meus olhos não viram, o que os meus ouvidos não ouviram, o que não passou pelo meu coração é o que Deus tem reservado para o Ronaldo, porque o Ronaldo o ama. Todo o meu ser está dessa forma junto com vocês aqui. Sábado após sábado, que eu tenho a oportunidade de falar, é com esse intento. Está escrito bem claro lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Entendeu? Então, eu quero escutar as coisas que eu não escutei. Eu quero ver as coisas que eu não vi. Eu quero experimentar no meu coração as coisas que eu ainda não experimentei, porque não passou pelo meu coração ainda. É por isso que eu tenho falado coisas esquisitas para vocês. Porque vocês não escutaram esse tipo de coisa ainda. Entendeu? Agora, de novo, não quero ser arrogante nem pretensioso com vocês. Tudo que eu tenho falado, eu tento basear na palavra. Eu tenho buscado respaldo aqui com algumas mulheres e homens de Deus aqui em Varginha, para eu estar aqui diante de vocês falando. Tudo isso, porém, está sob análise, sob júdice, né, no caso, sob análise, tá? E alguém tiver alguma coisa na palavra de Cristo para poder falar e contestar o meu posicionamento, amém, eu estou aqui para aprender. Porque eu também tenho achado que o que nós estamos começando a escutar aqui no nosso meio é justamente o cumprimento dessa promessa. Coisas que nós não vimos, coisas que nós nem ouvimos, coisas que nem passaram pelo nosso coração, mas uma certeza nós temos, nós amamos a Cristo. Essa certeza ninguém pode tirar da gente, embora ele nos amou primeiro, tá certo? Nós somos receptáculos do seu amor, e é muito fácil agora com o amor de Cristo em nós amá-lo, tá? Isso tem acontecido. Então, essa certeza nós temos. Então, as promessas são para nós que amamos Cristo, entendeu? Por isso, deixando as coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Agora, são referências? Concordo, são. São coisas fortes? Concordo, são. São coisas profundas? Concordo, são. Porque elas falam de Cristo. Entendeu? E a turma, o Cristo falou, né? Olha, vocês estão buscando na palavra a vida eterna? Fazem muito bem em buscar em Moisés a vida eterna. Porque Moisés fala a meu respeito. Percebe? Agora, vocês não querem se achegar a mim. Eis aqui, o Cristo está diante de vocês, falando para vocês aqui, comungando com vocês, e vocês não querem se achegar a mim. Entendeu? Então é uma pergunta que eu me faço. Será que eu estou ligado, né, buscando estudando, e não estou vendo o Cristo diante de mim? Entendeu? Então é uma pergunta que nós temos que fazer. Né, uns aos outros aí, exortando-nos mutuamente em amor, para adentrarmos naquilo que é Cristo. Percebe? Porque esse é o momento. Entende?